Para quem não me conhece, eu me chamo Pedro Henrique, sou estudante de medicina na Unicentro e aqui nesse canal eu falo um pouquinho sobre minha rotina e sobre algumas experiências que eu tenho com a faculdade. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre como foi o meu terceiro ano na faculdade de medicina. Eu vou mostrar para vocês a matriz curricular e vou comentar um pouquinho sobre cada matéria. Eu decidi dividir esse vídeo em duas partes, então agora na parte 1 a gente vai falar um pouquinho sobre o quinto período, né, que é o primeiro semestre do terceiro ano, e na parte 2 a gente vai falar um pouquinho sobre o sexto período, as disciplinas do sexto período que seriam do segundo semestre do terceiro ano. Bom, então vamos lá para as disciplinas. Começando com bioética médica, nessa disciplina o professor focou mais em discussões de casos e de situações hipotéticas em que o médico deveria tomar uma determinada decisão e nem sempre a solução mais simples ou a solução que parecia certa no início era a mais eticamente aprovável. Então, a gente discutia bastante situações, às vezes polêmicas, às vezes mais comuns, corriqueiras, mas tudo relacionado ao que um médico normalmente pode vir a encontrar num plantão ou no atendimento médico mesmo. Então, tudo era focado no que a gente poderia encontrar na prática. Agora, falando um pouquinho sobre a próxima matéria, que são os conhecimentos gerais em oncologia. Nessa matéria, o professor deu uma visão mais geral sobre a fisiopatologia, epidemiologia, sintomas, diagnóstico, como é o tratamento, indicações cirúrgicas e também algumas pesquisas mais modernas com relação aos tumores sólidos. Nessa matéria, então, a gente tratou mais sobre tumores sólidos e nessa disciplina mais geral, a gente acabou tratando mais sobre a visão geral de câncer. Na próxima matéria que a gente teve no mesmo semestre, foi tópicos avançados em oncologia. Nessa disciplina, a gente já teve um pouquinho mais profundo o conhecimento sobre determinados tipos de câncer. Obviamente, não dá para abordar todos os tipos de câncer, porque são muitos subtipos, cada tumor sólido pode ter diversos subtipos, então a gente acabou restringindo aos mais frequentes e os de maior importância clínica para um médico generalista saber. Bom, a próxima disciplina que a gente teve também nesse semestre foi tópicos avançados em biologia molecular. Nessa disciplina, a professora mostrou pra gente como que era o funcionamento dos testes genéticos, né, dos exames que envolvem a análise da biologia molecular do nosso DNA, e ela também focou em vários casos em que a gente poderia utilizar da biologia molecular para fazer um diagnóstico precoce, para prever suscetibilidade de determinadas doenças e também a aplicação da biologia molecular no tratamento de algumas doenças e algumas pesquisas mais promissoras sobre diversos tratamentos. Um deles é o tratamento do câncer futuramente, que pode ser desenvolvido ali com um melhor entendimento genético de cada tipo de tumor e de cada genótipo de cada paciente. Então, é uma terapia mais individualizada, mas eles também buscam genes mais comuns em determinado tipo de câncer para desenvolver, por exemplo, uma vacina contra determinada proteína que se expressa muito num determinado tipo de câncer. E para isso você precisa conhecer bem o DNA ali, a expressão genética de cada tumor, seja ele sólido ou seja ele hematológico. A outra matéria que a gente teve foi imaginologia, que é basicamente radiologia. Ela teve alguns probleminhas ali com relação à duração, então ela acabou durando um ano letivo em vez de um semestre apenas, porque a professora não conseguia dar as aulas no período certinho ali do semestre, então ela acabou tendo que dar a matéria em 2 semestres. Nessa disciplina, a professora focou em mostrar pra gente o funcionamento dos diferentes tipos de exame de imagem e também como identificar determinadas patologias, por exemplo, num raio-x, como que a gente identifica uma pneumonia num raio-x, numa tomografia, como que a gente identifica um tumor em determinados exames, enfim. A gente viu radiografias, a gente viu tomografias, a gente viu ressonância nuclear magnética, a gente viu ultrassom, a gente viu cintilografia, PET scan, enfim.
Os exames de imagem a gente viu mais geral e a professora trazia imagens que ela mesma tinha laudado na clínica dela pra gente ter uma noção de como que era na prática para identificar determinadas imagens de determinadas patologias, pra gente não ficar preso somente naquelas imagens mais típicas de livro, né? Então ela trazia pra gente imagens da prática. Nessa disciplina, os alunos também puderam acompanhar lá na clínica dela como que eram feitos os determinados exames, radiografia, tomografia, mamografia, enfim, pra gente ver como que era na prática a realização ali dos exames. A próxima matéria é a introdução à cirurgia. Essa foi uma das matérias mais legais ali do quinto período, né, do terceiro ano, porque a gente teve bastante prática e os professores eram muito bacanas, muito divertidos e muito proativos também. A gente então viu toda a questão da introdução à técnica cirúrgica, como fazer a paramentação, os instrumentos cirúrgicos, né, a instrumentação, como que era o nome de cada pinça daquelas, para que servia cada uma, como montar a mesa cirúrgica. E a gente aprendeu também alguns procedimentos como a cricotireoidostomia, que a gente acaba utilizando como uma via aérea emergencial quando não dá para fazer uma intubação orotraqueal e vai demorar muito para conseguir fazer uma traqueostomia, que seria mais definitivo ali, precisa de um centro cirúrgico e uma equipe melhor treinada. A gente também aprendeu alguns procedimentos como a drenagem de tórax, né? Então a gente treinou com alguns cachorros congelados, obviamente eles já estavam mortos, os cachorros congelados que o centro cirúrgico da veterinária nos emprestou, então a gente teve uma prática lá, de fazer drenagem de tórax, então colocar o dreno, fazer o nó à bailarina, a gente também fez algumas traqueostomias no cachorro lá, a gente também aprendeu a fazer acesso venoso central, a fazer drenagem toracocentese, a gente também aprendeu como resolver um pneumotórax, espontâneo, ou seja, induzido por um erro ali na punção do acesso venoso central quando você faz via subclávia, né? O risco é bem maior de ter um pneumotórax, então a gente acabou aprendendo ali como retirar o ar ali do espaço entre as pleuras. E a gente também aprendeu a fazer sutura e essas coisas. A próxima disciplina é a Medicina da Comunidade 5 e última, né, da faculdade. Para quem já assistiu os vídeos anteriores, sabe que a gente tem 5 semestres de Medicina da Comunidade, então a gente tem desde o primeiro semestre da faculdade até o primeiro semestre do terceiro ano da faculdade, né, o quinto período. Ali no quinto período, essa disciplina acabou focando mais na atenção domiciliar dos pacientes, então quem era de atendimento domiciliar AD1, AD2 e AD3. Na prática também a gente acompanhou as equipes de saúde das UBSs nas visitas domiciliares, juntamente com a professora, obviamente, e foi bem bacana. Esse foi um dos semestres de medicina da comunidade mais interessantes, porque a gente viu bem mais paciente ali, né, e a gente acabou se deparando com várias situações bastante tristes, porque muitas vezes os pacientes que precisam de visita domiciliar são pacientes bem debilitados, em situação bem vulnerável, assim, então eram pacientes que mexiam bastante com a gente. Mas era muito bonito de ver que aquela equipe estava dedicada mesmo a fazer aquele atendimento da melhor forma possível e os pacientes saíam muito satisfeitos ali daquele atendimento, né, domiciliar. Eles ficavam bastante agradecidos pelo atendimento que era feito para eles. Mentoria 5 foi basicamente idêntica a todas as outras mentorias desde o primeiro ano. Essa disciplina, como eu já falei em vídeos anteriores, ela tem um foco mais em ser um suporte psicológico para os alunos e para o mentor também, em que a gente troca experiências entre os alunos e discute um pouco com o professor sobre como melhorar em determinadas situações. A gente desabafa também sobre algumas dificuldades. O próprio mentor, que é um dos nossos professores, ele pergunta pra gente como que tá sendo o semestre, como que estão sendo as disciplinas, ele pergunta como estão sendo as aulas práticas, se a gente tá tendo dificuldade em determinado ponto que a gente precisa melhorar, porque daí ele já pode conversar lá no colegiado de professores sobre determinados pontos que precisam melhorar, ou ele pode falar ali pra gente alguma dica, ou dar algum conselho pra gente mesmo melhorar ali nas nossas próprias dificuldades. Cada semestre a gente também discute um livro que envolve o desenvolvimento de habilidades médicas, sejam elas de comunicação, de empatia, de valores, sejam de habilidades médicas mesmo, de raciocínio clínico,
de virtudes que a gente tem que adquirir ou desenvolver no decorrer da graduação, para a gente atender melhor os nossos pacientes e de forma humana e não deixar passar nenhum diagnóstico por um viés ou ainda por achar que a gente já sabe tudo e não é bem assim, né? A gente nunca vai saber tudo, mas é importante a gente ter algumas habilidades, algumas técnicas ali para não deixar passar. Mesmo quando a gente não souber de cara, a gente pelo menos suspeitar e investigar determinada doença. Então, todas essas habilidades a gente acaba discutindo em mentoria. A gente também discutia na matéria de tutoria, só que agora a gente não tem mais tutoria, mas a gente persiste discutindo essas técnicas em mentoria 5 e a gente também discutiu um pouco em semiologia, que eu já vou falar para vocês. Outra disciplina que a gente teve foi metodologia científica e leitura crítica da literatura médica, que é basicamente uma disciplina em que a gente aprende como é a escrita acadêmica de trabalhos científicos, como avaliar uma metodologia, se ela é uma metodologia boa ou se é uma metodologia falha, analisar artigos científicos, sejam eles de revisão, sejam eles de estudos clínicos randomizados ali de um determinado tema específico. Essa disciplina também ajudou a gente a entender como que é toda a estrutura de um artigo, as informações que a gente precisa ter e também como pesquisar melhor as informações, onde encontrar, quais bancos de dados a gente deve utilizar para encontrar informações verídicas, ou melhor, para a gente encontrar informações fidedignas e com maior grau de confiabilidade pela metodologia, pela revista que está publicado determinado artigo, qual o impacto que essa revista tem e avaliar a metodologia sempre, para ver se é um bom estudo ou se é um estudo que foi meio feito ali nas coxas, né? Que daí tem um resultado super surpreendente que é utilizado lá em propaganda, mas a metodologia é meio falha. Apesar de ser muito importante essa disciplina, ela acabou sendo uma das mais chatinhas do semestre, porque é bastante questão burocrática ali, né? De ficar lendo metodologia, analisando estatística, então é uma matéria um pouquinho mais chatinha, assim, de estudar. Outra disciplina que a gente teve foi psicologia médica, que foi um plot twist, assim, na minha cabeça, porque eu achava que a gente ia ter, tipo, teorias da psicologia, então análise de Freud, essas coisas assim, e na verdade não foi nada disso. Nessa disciplina a professora acabou abordando determinados temas teóricos e no final de cada aula ela dava uma encenação sobre um caso real que ela havia vivenciado, obviamente que sempre preservando a identidade dos pacientes, né? Então ela não falava o nome, ela inventava um nome aleatório lá e ela escolhia alguns alunos, ou melhor, ela deixava livre os alunos para participarem lá na frente e vivenciarem o atendimento daquele determinado paciente, enquanto ela ficava ali dando dicas ou avaliando se a conduta está certa, daí às vezes ela intervinha dizendo por qual caminho seria melhor conversar com aquele determinado paciente para tirar determinada informação ou para ter uma melhor escuta terapêutica ali, para o paciente se sentir melhor, mais confortável e se abrir com a gente. Então foi uma disciplina em que a professora treinou a gente para a gente ter habilidades de se comunicar com os pacientes nos mais diversos contextos possíveis. E bota diversos nisso. Cada aula era uma situação mais maluca que a gente nunca imaginou que a gente ia ter que vivenciar. A próxima disciplina foi semiologia, que de longe foi a disciplina que a gente mais esperava ter desde que a gente entrou na faculdade, porque é a disciplina que a gente se sente mais médico, assim. Basicamente você aprende a fazer anamnese, que é a entrevista clínica com o paciente. Você aprende os diversos exames físicos que você tem que fazer para identificar sinais e sintomas ali sugestivos de determinadas doenças. E na semiologia você também aprende a correlacionar essas informações que você coleta na anamnese, coleta no exame físico com a história clínica do paciente e também com exames complementares. E quando que você deve pedir, quando que nem é necessário pedir um exame complementar, que só a anamnese, só o exame físico ali já são suficientes. A próxima disciplina foi semiologia pediátrica e puericultura. Como o próprio nome diz, é uma semiologia
de crianças, então crianças e adolescentes ali. Então nessa disciplina a gente aprendeu como fazer a anamnese, daí a anamnese depende da idade da criança, se ela fala ou se ela não fala. Se ela não fala, então a gente tem que se comunicar com os pais ou responsáveis, como que a gente conversa com esses pais, que tipo de informação que a gente tem que coletar, principalmente sobre a alimentação, ali está tudo certo com a amamentação, ou se está tendo que substituir o leite materno por um leite alternativo, como leite de vaca. A gente também aprende a fazer o exame físico pediátrico, a correlacionar todos esses dados com a clínica do paciente. A gente aprende também a avaliar o desenvolvimento da criança, se ela está crescendo direitinho, se ela está ganhando peso, se ela está dentro do peso normal, se ela está acima do peso. A gente aprende a ver o desenvolvimento da criança como um todo, então se ela está falando na idade certa, se ela está andando na idade certa, se ela está entendendo o que os pais estão falando, então se ela está tendo algum déficit de comunicação, seja na escuta, seja na fala, seja no entendimento, se ela tem alguma síndrome, então a gente tem que identificar tudo isso numa consulta pediátrica. E foi o que a gente viu em semiologia pediátrica. Então essa foi a parte 1, fiquem ligados que logo logo sai a parte 2. Espero que tenham gostado do vídeo, deixem um like aqui para fortalecer o canal, se inscrevam para mais vídeos e se tiverem alguma dúvida podem deixar aqui embaixo nos comentários, podem deixar também algumas sugestões de próximos vídeos que eu vou adorar responder vocês. É isso, um beijo, tchau, tchau!